Acorde com a energia certa. São a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São fenomenais logo pela manhã. Vocês são simplesmente espetaculares. Não desligo mais a rádio, sou muito fã. São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10 não falha. Ana, Inês, Filipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira, seja bem-vindo, espero que tenha tido um ótimo fim de semana. Cá estamos consigo às 3 da manhã com Inês Lopes Gonçalves. Bom dia! Senti-me na obrigação de devolver o entusiasmo. Claro que sim. É? E Ana Galvão também aqui consigo, seja bem-vindo. Hoje, ora bem, já é 28 de junho. 28 de junho, é verdade. E esta segunda-feira vai arrancar com tomates. E porquê? Porquê? A tua cara, Ana Galvão, impagável. Ora bem, porquê? Porque foi neste dia, 28 de junho, que um homem decidiu demonstrar publicamente que o tomate não era venenoso, ao contrário do que se pensava na altura. Imagina tu que, até ao final do século XVIII, e por incrível que pareça, o tomate não era considerado um alimento, porque se acreditava ser altamente venenoso e responsável por doenças graves, pelo que era usado apenas como uma planta ornamental. Mas houve um homem, de seu nome Robert Johnson, que neste dia 28 de junho, precisamente, mas em 1820, decidiu corajosamente comer um cesto inteiro de tomate nas escadas de um tribunal de Nova Jersey. E nada lhe aconteceu. Exatamente, para provar a todos que o tomate era inofensivo. E conta-se que isto terá acontecido perante uma assistência de mais de 2.000 pessoas que acreditavam estar perante um homem a cometer suicídio publicamente. E que até a banda dos bombeiros local terá tocado uma música bastante triste a acompanhar o momento. Mas sabes o que é que aconteceu a este homem? O que Nada, aconteceu? não lhe aconteceu absolutamente nada. E foi assim que a partir desta altura o tomate passou a ser considerado um alimento e por isso, sem Robert Johnson, não teríamos saladas mistas, não teríamos gaspacho, não teríamos pizza e não tínhamos, claro, isto. Exato. Muito obrigada ao senhor, então. Então porquê? Para quem não está recordado, isto são Las Ketchup. Pois é, verdade. Que eram Lola, Pilar, Lucia e Rocio Muniz. Tu dirás isto muito melhor do que eu. Um grupo de irmãs, filhas do famoso músico Tomatito. É o Tomate. Pois cá é, está. Muito bem. Olha, grande efeméride. Sendo que tu tens uma opinião diferente, porque tu não adoras tomate, Pois verdade? é, mas isso são outras Exato. conversas. É isso. Bom dia, seja bem-vindo. Jimmy Cliff toca na Renascença. Muito bom dia. Pois é, uma segunda-feira assim mais tristonha, depois da derrota de ontem com a Bélgica. Todo de coração partido. É verdade. Tu estás e os portugueses todos também. Verdade, mas estava também muito ansiosa pelos trocadilhos que os jornais poderiam ter Eu esta também, manhã e eles por não causa do falharam azar. por causa do azar. É verdade. Eu pensei nisso mesmo. Não é? Pensei, aposto que a imprensa E vai houve pelo menos amanhã. 2 desportivos, mas gosto muito de um título que é Teremos Sempre Paris. E lá está também, do Não é? Jornal A Bola. É o meu favorito. Miga. Jornal A Bola diz isso mesmo. We always have Paris. Exatamente. Muito bom. 7h17, muito bom dia. Vamos falar precisamente de futebol com o Olivier Bonamici nos Jogos Sem Fronteiras. E ele traz um tema muito interessante, que é, agora vamos para os quartos de finais, infelizmente sem Portugal, mas mesmo assim são jogos que têm quase sempre grandes penalidades. E eu penso sempre nisto. Quando um jogo inteiro depende de se marcar um golo, não é? Em penalti, o que é que passará pela cabeça do guarda-redes e do jogador? Imagina o que é, não é? O que é que deve ser? E vamos falar disso precisamente. Há um livro chamado justamente A Angústia do Guarda-Redes antes do penalti. Espetacular. O Olivier vem falar disso mesmo, de grandes penalidades nesta altura de campeonatos importantes como o que estamos a viver agora. E também temos o explicador para ouvir depois das 7h30 com a Anabela Góis. E vamos falar de uma notícia que começa a partir de hoje, tem a ver com a chegada a Portugal de pessoas do Reino Unido que vão ter de fazer quarentena. Algumas exceções, vamos explicar tudo depois das 7h30 aqui na Renascença. Uma ótima segunda-feira, muito bom dia, uma ótima semana. Lady Antebellum para ouvir agora aqui. Bom dia, cá estamos aqui consigo. Este verão, às 3 da manhã, são 4. Somos, sim senhor, embora uma delas esteja de férias, que é Filipe Galrão. É verdade. Ora bem, deparei-me neste fim de semana com uma questão. Então. Até onde somos nós capazes de conviver
com uma característica de alguém com quem temos que conviver muito histriónica, que faz uma sala inteira congelar, nomeadamente alguém que se ri demasiado alto. Existe isto de riso demasiado alto. É que no sábado fui jantar fora, com família próxima, a um restaurante com bastante distância suficiente, não é? Como manda a DGS, agora ficamos separados com 2 metros de distância entre mesas, por causa de uma coisa que eu tenho saudades, que é ouvir a conversa da mesa do Da lado. mesa do lado? Sim, já não dá Às para vezes estás escutar. tão distante da tua própria família e quase consegues escutar a do lado. Sim, exato. Bom, mas o que se passa é que estávamos nós a jantar com a mesa mais próxima a 2 metros, lá está. Quando de repente uma das pessoas da mesa do lado ri-se assim, eu vou tentar. Peraí, não te podes rir, peraí, eu vou Tá bem, tentar ok. imitar. De Portanto, eu repente estou a ouve-se jantar, não é? assim. Estou a jantar. Estás a jantar e de repente ouves isto. Peço desculpa que foi muito alto para as pessoas que estão agora ligadas ao rádio. Eu juro que o riso desta mulher, ela é mulher, era assim. É uma pessoa que se ri muito. Esta mulher era um altifalante, ela só, de risos. Não, e essa é um riso muito particular. Muito particular. E eu pensei, e se na nossa vida, no nosso dia a dia, tivéssemos que conviver com alguém assim? Não, imagina Serias tu que eu capaz? neste programa passava a manhã toda, cada vez que tu dizias alguma coisa com piada, fazia assim. Bom, e sobretudo eu pensei em situações mais constrangedoras, um funeral, por exemplo. Verdade. É uma cerimónia silenciosa, Exatamente. respeituosa. Como é que é? É tipo, alguém vai fazer uma piada e tu, não, por favor, não faças isto. Mas normalmente os risos nessas alturas são assim. Pois é verdade. Não é? Mas Aquele esta riso pessoa de não nariz. conseguia. Mas a verdade é que cada vez que esta mulher se ria, o restaurante congelava e parava. E não ria também. É, claro que sim. Nós tivemos o jantar inteiro a falar sobre esta questão, a falar baixinho, mas cada vez que ela se ria, nós ríamos também. Os empregados riam também. Nós todos trocávamos olhares. Aquela mulher alegrou aquela sala inteira de jantar. não foi constrangedor. Foi espetacular, lá está. Eu convivia sem problemas com uma pessoa assim, ouvi opiniões de pessoas que diriam que nunca conviveriam com Mas se alguém calhar assim. as pessoas da mesa dela estavam assim: oh mãe, ria mais baixo. Olha, obviamente depois do jantar fui ter com esta pessoa. Eu fui ter com esta foi, pessoa disseste e isso? quis conhecê-la. E disse: olha, queria-lhe dar os parabéns. A senhora tem o riso mais contagiante que eu já alguma vez escutei. E foi uma surpresa porque ela é cantora de ópera, canta no São Carlos. Queria deixar aqui uma homenagem com uma pessoa com o melhor riso de sempre. Aliás, eu sei o nome dela e eu vou já dizer. Ela Não é chama-se Elizabeth Matos, Não, não. é Maria do Anjo Albuquerque. É como ela se chama, é uau. soprano no São Carlos, em Lisboa. Se alguém estiver a ouvir a Renascença e a conhecer, mande cumprimentos e diga que tem o riso mais contagiante de sempre Isso é e que espetacular. alegrou o meu jantar. É verdade. É assim que se riem os sopranos. Quem é a pessoa que tu conheces que tem um riso mais Olha, contagiante? essa história está a fazer lembrar. A minha mãe tem um riso bastante contagiante, mas essa história está a fazer-me lembrar uma altura da minha vida em que eu passava férias ali na zona de Sintra, da Praia das Maçãs. E havia uma figura pública que nós todos conhecemos bastante bem, que também costumava estar por lá, porque eu penso que ela tem ali uma casa perto, mas ela conhecidíssima por essa sua característica. Eu lembro-me muito bem de entrar num café e ouvir uma gargalhada que, enfim, soava pela sala inteira, que era quem? Quem? Helena Sacadura Cabral. Ah, espetacular, tem um grande riso, sim senhora. Que não é, assim verdade. estridente, é mais. Sim. Pois é verdade. É mais assim. Sim, beijinhos à Maria, Helena à Helena Sacadura Cabral, peço desculpa, e beijinhos à Maria do Anjo também, Albuquerque também, beijinhos por alegrar aquele jantar. Verdade. E pronto. Vivam as gargalhadas contagiosas. E já agora escreva-nos, se tiver alguém que tem um riso muito, muito contagiante, pode Ou dizer então, também quem se é. forem vocês, gravem-se e riam-se para Espetacular. nós. 7h25, bom dia, este é o Matias Damasio. Isto agora é para acalmar. Esta chama-se O Nosso Beijo. Hoje temos Jogos Sem Fronteiras com a Olivia Bonamici depois das 7h30. Aqui, bom dia, boa semana. Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Já a seguir não perca o explicador aqui mesmo na Renascença, é a altura em que lhe explicamos uma entrevista que marca o dia e nós vamos falar da lista de países sujeitos à quarentena para entrar em Portugal, nomeadamente quem vem do Reino Unido, vai ter de fazer uma quarentena de 14 países, é o que determina um despacho publicado na última noite pelo Governo, mas há algumas exceções e vamos explicar tudo já a seguir no nosso explicador com a Anabela Góis aqui na Renascença. Bom dia, uma boa segunda-feira. Então vamos lá ao explicador desta manhã de segunda-feira. Bom dia. Ai, até me faltou a voz. Estamos a 20 para as 8, vamos lá. E quem
Quem chega a Portugal continental vindo do Reino Unido tem de cumprir quarentena de 14 dias. A medida entrou em vigor à meia-noite. E é dela que falamos no nosso explicador. Anabela, isto quer dizer que a partir de agora há reciprocidade, que também acontece quando vamos lá. Exatamente. Quem viajava de Portugal para o Reino Unido já tinha de cumprir quarentena. A medida está em vigor desde o passado dia 13, a altura em que o nosso país saiu da lista verde e passou para a lista âmbar, um nível intermédio de risco, por causa das preocupações do governo britânico com o aumento da incidência da Covid-19, mas também com o aparecimento de casos da variante Delta Plus, inicialmente associada ao Nepal. Desde a meia-noite, Portugal também passou a exigir 2 semanas de quarentena aos viajantes provenientes do Reino Unido, uma medida que António Costa tinha admitido na passada quinta-feira, à entrada para o Conselho Europeu, embora na altura o Primeiro-Ministro tenha dito que o nosso país seguiria aquela que fosse a decisão da União Europeia. Mas há exceções, Anabela? Sim, estão dispensados de quarentena os passageiros provenientes do Reino Unido que tenham vacinação completa há 14 dias, com uma das vacinas autorizadas na União Europeia, como se sabe, são a Pfizer, Moderna, Janssen e AstraZeneca. É uma forma de tentar conter a pandemia e evitar a entrada em Portugal de novas variantes do SARS-CoV-2. Aliás, foi do Reino Unido que importámos a variante Alfa, antes chamada variante britânica, e que foi dominante durante vários meses, e também a Delta, associada à Índia, que também já é responsável pela maior parte dos novos casos na região de Lisboa e Val do Tejo. A situação no Reino Unido está complicada nesta altura. O Primeiro-Ministro foi mesmo obrigado a adiar o desconfinamento, numa altura em que o país tem uma incidência próxima dos 170 casos por 100 mil habitantes e uma taxa de transmissibilidade de 1,3 e uma prevalência da variante Delta que ultrapassa já os 90% dos casos. Mas, Anabela, não é só o Reino Unido que está na lista vermelha de Portugal, não é? Não, já antes também os passageiros vindos da África do Sul, Brasil, Índia e Nepal tinham de cumprir um isolamento de 14 dias e essa regra mantém-se porque todos estes países têm mais de 500 casos por 100 mil habitantes. No Brasil, por exemplo, a taxa de incidência chega aos 8.600 casos por 100 mil habitantes. Ora, e este despacho do Governo também indica a lista dos atletas que estão autorizados a entrar no nosso país para participarem nas competições que existem, certo? Sim, e que podem entrar em Portugal sem necessidade de cumprirem quarentena. São 23 as competições que estão em causa, que vão decorrer no nosso país até ao próximo dia 11 e são muito variadas, incluem provas de ténis no Porto, em Almada e em Lisboa, jogos da seleção de futebol sub-16, futsal, tiro com armas de caça, uma competição equestre em Vila Moura, aeromodelismo, motociclismo, também provas de golfe em Palmela, rugby, handball, enfim, é uma lista variada, são 23 competições no total. Bem, mas a verdade é que todo o cuidado é pouco e é uma coisa que não antevimos precisamente nesta altura de verão, mas a verdade é que a situação em Portugal está a agravar-se. É verdade, pelo 6º dia consecutivo, Portugal teve ontem mais de 1000 casos de Covid-19, só tínhamos visto uma situação assim em fevereiro e na altura a tendência era decrescente, ao contrário do que acontece agora, em que os contágios estão a aumentar. De acordo com dados do Centro Europeu de Controlo de Doenças, Portugal tem nesta altura 124 casos por 100 mil habitantes, já somos o país da União Europeia com maior incidência de casos por 100 mil habitantes a 14 dias. A seguir a nós aparece Espanha, mas temos que nos preocupar naturalmente mais com o nosso país. Lisboa é, nesta altura, a principal responsável por estes números, que têm tradução no número de internamentos hospitalares. Há mais de uma semana que o número de pessoas hospitalizadas está acima dos 400. Ontem eram 477, mais 33 do que no sábado. E em unidades de cuidados intensivos temos 116 pessoas. A ver se temos juízo e temos um resto de verão descansado. Até já, Anabela Góis. O explicador está também no site da Renascença, rr.sapo.pt. Então, já a seguir vamos falar eu acho que é um tema do qual não devíamos falar mais e devíamos apagar, que é que está a acontecer um campeonato europeu de futebol. Sim. Esquecíamos, apagávamos não é? essa... Apagávamos, mas Exatamente. hoje ainda vamos ter que falar com o Olivier porque estamos a chegar aos quartos de final e a verdade é que é provável que alguns jogos se decidam através de grandes penalidades e é obviamente um momento dramático não só para adeptos, mas também para o guarda-redes e para o jogador que tem que chutar a bola. E é disso que vamos falar já a seguir com o Olivier aqui nos Jogos Sem Fronteiras, sempre à segunda e quarta-feira, nas 3 da manhã. Bom dia! Grande clássico, sim senhora. So Far Away, Dire Straits. Aí vamos nós. Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici. Bom dia, Bom dia. Olivier.
Olá, bom dia. Ele está cá, eu prometo que ele Eu já está o vi, cá. eu Ele já é o vi. tão alto, sim, ele ainda por cima tem uma boa estatura, dá para perceber perfeitamente quando ele chega. Vamos falar de grandes dia. penalidades. Olivier! Aí estás tu. Bom dia. Tudo bem? Está tudo, estás convosco Tu estás? segunda-feira, está tudo bem. Tudo ótimo, Ah, magnífico. bom! Não. Você Pois dormi não. muito bem, apesar da derrota de ontem. Pois, estás claro. triste, não é? Verdade. Com Portugal. Um pouco, mas enfim. Mas é que estás mesmo. está mas o que é que se abatido, está passa? abatido. Eu nunca vi o Olivier assim. Já alguma vez tinhas ouvido o Olivier assim? Estou ótimo. Nunca. Estou ótimo. Estou ótimo. Então vá, vamos lá. Temos aí os quartos de final, não é? E vamos ter uma série de grandes penalidades e sofremos muito com isso, Olivier. Sim, este fim de semana a minha namorada perguntou-me, Olivier, que andas a ler. Ela faz sempre a mesma ela faz pergunta. sempre a mesma pergunta. E sim. respondi a solidão do marcador de grandes penalidades. Realmente, após o livro sobre a geopolítica e o esporte russo, ela sim. pensou mesmo, Olivier, tu és um homem leve. Mas expliquei que, de facto, sim, as grandes penalidades é algo de fascinante do futebol. Ao mesmo tempo cruel e magnífico, elegante e bárbaro. O que também é fascinante é que uma espécie de duelo a Sergio Leone, o marcador, a bola, o guarda-redes, só falta então a harmónica. O sucesso de um vai depender do fracasso do outro. E o autor do livro, em conjunto com vários psicólogos ligados ao futebol, analisou 4 fases na altura das grandes penalidades. A designação dos marcadores, o tempo de espera, o caminho até o pontapé da grande penalidade e, finalmente, o remate. E pergunto eu para vocês, Sim. na vossa opinião, qual é a fase considerada a mais estressante? Para mim é tudo o que antecede. Claro, como sim, para mim é um momento. Não, isso é Sim. outra coisa, isto é outra fase. Para mim é aquele momento que antecede, não é? Exato. Em Então qual que... é que é? É o Olivier? tempo de espera. Exatamente. lá É está, exatamente sim. como no encontro amoroso. A espera é o pior. E por isso a vertente psicológica é importantíssima nas grandes penalidades. E por isso no Europeu 2016 tivemos esta imagem extraordinária de Ronaldo que vai dizer a João Moutinho: puto, anda a bater. tu bates bem. Tu bates bem, exato. E a parte psicológica é tão Ele disse mais uma importante. coisa, mas não podemos dizer aqui. Sim, não podemos, não. A parte psicológica é tão importante que existe uma estatística que se encontra no livro. A forma mais eficaz de marcar um gol de grande penalidade é de colocar a bola no centro da baliza. Porque o guarda-redes tem interesse para se lançar Pois. para a esquerda ou para a direita. Só que, psicologicamente, atirar a bola no centro é complicado. Porque em caso de falhança, tu vais ter um sentimento de quase vergonha. Tanto que tu vais atirar mais à esquerda ou à direita. Pois. Isso é que é incrível na grande penalidade, que eu adoro, que é mais fácil de marcar, claro, com uma oportunidade normal, só que é por ser mais fácil que o medo de falhar aumenta. E por isso também há quem destabiliza o adversário. Lembra-se do Ricardo, 2004 no Euro, Claro. quando tira as suas luvas contra a Inglaterra, ou ainda no Mundial 2014, isto eu adoro, a Holanda, Luís Van Gaal, o treinador, ele vai, para destabilizar o adversário, tirar o seu guarda-redes. Ela nunca visto na história do Mundial. No momento das grandes penalidades, vai sair o guarda-redes titular e vai entrar só um guarda-redes Claro. para isto. defender E a Holanda ganha. tudo o que seja imprevisível ou que saia um Exato. bocadinho do que se espera. Havia eu penso que era o Simão Sabrosa que fazia isso. Tinha sempre uns passinhos que dava antes de marcar uma grande penalidade. Exatamente. E ainda é surpreendente, em 1984, esta imagem genial de Bruce Grobbelaar, o guarda-redes do Liverpool. Ele está a jogar a final, joga contra a Roma, e o que é que eu vou fazer? Ele faz conta que está bêbado. E vai mexer as suas pernas como fossem espaguetes. Fez uma dancinha. Uma dancinha. E lá o jogador da Roma falha completamente. Mas o erro aí que achei genial, um episódio, só para terminar, um erro de grande penalidade em 2008, Chelsea-Manchester United. E para quem pensa que isto é o azar, vão ver que não é. Neste caso, o jogador do Chelsea tem um pequeno papel para dizer como é que Manchester United marca e defende grandes penalidades. E eles têm uma informação. Ronaldo, quando marca uma grande penalidade e faz uma ligeira pausa no seu elan, vai atirar para a direita. E o guarda-redes do Chelsea, Petrovic, vê Ronaldo, vê a pausa e defende a grande penalidade. E depois uma grande questão que é Van der Sar, guarda-redes. Eu gostaria de saber o que vocês iam fazer. Que é, eu coloquei-me esta pergunta a mim próprio. Então é o seguinte, Van der Sar, guarda-redes do Manchester United, Sim. tem sempre uma tendência, perante um jogador destro, de se lançar sempre à sua direita. Bom, Porque é previsível que ele atire para ali. os jogadores do Chelsea têm esta informação. Eles vão atirar à esquerda, ok? Sim. E marcam, todos. Só que acontece o último marcador, Nicolas Anelka.
E a partir desta altura, Van der Sar percebe que o Chelsea tem esta informação. E a Anelka sabe que o Van der Sar sabe, ok? E o que faz Van der Sar? Faz sinal na Anelka com o seu braço. Tu vais atirar tu também, não é? À esquerda. O que é que ele faz, Anelka? Ele atira para a esquerda. O que é que vocês acham? Não sei, isto são jogos de cabeça. Diz lá. muito... Não, É o quê? ele vai mudar de opinião e falha a sua grande penalidade. Ok. Um momento incrível e, ao final, como diria um amigo meu que odeia o futebol, os jogos de futebol deviam sempre começar pelas grandes penalidades, assim poupávamos tempo. Começava logo por aí. Beijinhos, Olivier. Tchau. Adeus, até quarta-feira. Segundas e quartas-feiras. Olha que música espetacular para te receber, Joana Marques. Obrigada, épica. Joana Marques, bom dia. Já vamos Bom ver dia. o que é que vai ser o extremamente desagradável. Mas estava a dizer que os Jogos Sem Fronteiras é à segunda e quarta aqui com o Olivier Bonamici. Zélia Duncan com Catedral na Renascença. Muito bom dia. 4 minutos para as 8. Olá, Joana Marques, Olá. oficialmente. Bom Bom dia. dia! Então o que é que vamos ter no extremamente desagradável? Como é que vai ser hoje? Olha, hoje vai ser muito bom, para Sim. variar. E desta vez vai ser mesmo bom. E tem a ver com Ferro Rodrigues. Ok. E também com a nossa eliminação da seleção. em Então vai ser Sevilha. mau. Não, vai ser Tá bem. desagradável, mas isso já Tá sabes. Continuamos a contar com o apoio da iServices. Uhum. A iServices que é líder de mercado nos serviços de reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks e que tem um site novo, iServices.pt. Olha, Vão tem lá um site espreitar. novo. Tem. Que espetacular. Está tudo remodelado, vão lá ver. Vão lá ver. Às 8h15 também pode ver o extremamente desagradável em direto se ligar ao Facebook da Renascença. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Já a seguir extremamente desagradável com Joana agora? Marques. É assim, não é já, é daqui a 3 minutos e meio. Excepcionalmente, Hoje é às 8h15. Tá bem, Então o que é que vamos ter? Olha, vamos ter Ferro Rodrigues. Coisa que não aconteceu em Sevilha, porque teve tanto tempo a dizer aqui e depois não E depois foi. foi para o Algarve. Sim. E deu azar. Deu muito azar a sua ausência, portanto Ok. quero aqui castigá-lo publicamente. Vai ser grave, porque tu raramente metes com figuras do governo. Vai acontecer hoje. Pois é, pois é. Portanto, Ok. se eu não aparecer amanhã, Portanto, já sabem do que foi. Temos um extremamente desagradável rico em ferro hoje. Sim, Uou, hoje faz exato, bem. com Hoje faz ferritina. bem à saúde. Já a seguir também pode ligar-se ao Facebook da Renascença, ver o extremamente desagradável em direto. E esta música espetacular, I'm Bryan gonna run to Adams, you, é essa. Run to You, para ouvir aqui. Já a seguir extremamente desagradável, é o primeiro e continua a ser o podcast mais ouvido em Portugal. Então aí vamos nós, extremamente desagradável na Renascença. Bom dia. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Com o apoio de Rica em Ferro, iServices. A edição de hoje é rica em Rico em ferro. É rica em ferro. pobre em ouro. Também. É verdade, Portugal foi eliminado do Euro, não sei se tinham notado, aconteceu então foi ontem à isso. noite. Não posso. E eu sei quem foi o culpado. Quem? Muita gente está a acusar Fernando Santos, este e outro jogador. Não. Foi Ferro Rodrigues, que não foi a Sevilha. E isso claramente destabilizou a equipa, não é? Ainda por cima porque ele era o mais entusiasta de todos com isto, do Euro. Mas vamos recordar como tudo começou depois do jogo contra a Alemanha na quarta à noite. Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final. A Ferro Rodrigues consegue sempre surpreender. Eu já tinha ouvido a expressão massiva em frases que incluíam vacinação ou testagem. É a primeira vez que vejo massiva com o sul de Espanha. Ferro Rodrigues foi muito criticado por estas afirmações, mas eu queria aqui lembrar que, primeiro, já todos preferimos declarações absurdas à saída de estádios. Eu, por exemplo, houve uma vez que ia sair de um jogo da Supertaça que o Porto ganhou e disse que Licá ia ser o melhor jogador do mundo e próximo bolador. Pronto, enganei-me. Segundo, nós até podemos ser certinhos, mas há sempre aquele amigo que nos liga a desencaminhar. Falei com o Sr. Presidente da República há bocado que me disse, ele deve saber mais do que eu do calendário, e disse, então nós estaremos em Sevilha. E eu estarei com ele, com todo o gosto. Ai, este amigo. Portanto, Ferro pois Rodrigues é. foi arrastado pelas más companhias. Marcelo, sempre acordado a altas horas, a desafiar A dar amigos ideias. para a festa. Sim. A verdade é que Ferro podia ter ido pela calada, não é? Não dizia nada a ninguém e ia à Sevilha na mesma, como fez a Ana Galvão. Que
calúnia. Eu estive em casa o fim de semana todo em Portugal. Não te antecipes e não acrescentes coisas que não estão aqui escritas. Estiveste em casa sim, mas dos teus primos, em Sevilha. Não disfarces agora. Mas pronto, não queres admitir, tudo bem. Até acho que fazes bem, para as pessoas não se lembrarem de seguir o teu exemplo da próxima. Já Ferro Rodrigues não só disse na quarta à noite que estaria em Sevilha, como repetiu na sexta em pleno dia e em plena Assembleia da República. Até para a semana. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Os que puderem, em Sevilha, claro. Os que puderem, em Sevilha, claro. Tem tudo para se tornar uma frase mítica do universo socialista, rivalizando com outra que surgiu recentemente. Aqui estou, Manuela Cássio, dita por Carlos Moedas ao fazer-se convidado para o Fórum TSF. Próximo ouvinte a participar neste debate é candidato à presidência da Câmara de Lisboa. Bom dia, Engenheiro Carlos Moedas, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Manuela Cássio, muito obrigado pelo convite. Não foi o convite, o senhor é que se inscreveu como ouvinte? Exatamente. Aqui estou, Manuela Cássio. Isto é tão bom acontecer. Eu vou passar a ir a sítios para os quais não me convidaram, festas de anos, casamentos, chegar lá e dizer aqui estou, Manuela Cássio, agora tirem-me daqui. Perfeito, era alguém ter ido a Sevilha com uma t-shirt a dizer aqui estou, Manuela Cássio, e víamos assim na bancada. Por favor, façam casamentos em que nem ninguém se chama Manuela Cássio. Sim, claro, obviamente, se for no casamento do Manuela Cássio também tem graça. Claro. Não, mas há aqui uma coisa, parece o nome de uma mulher, não é? Para ti era a Manuela Cássio. Há quem diga, não era eu, mas circula por aí que há pessoas que pensavam que era Manuela Cássio. Bom, mas voltemos àquela que é a figura do momento, não é? Sim. A Manuela, é o Eduardo, de tal forma que acho que o Fórum TSF devia convidá-la a participar, sem ter de ser Ferro Rodrigues a inscrever-se. Devo recordar que, desde que é Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues já esteve envolvido numa série de polémicas relacionadas com futebol. Se calhar devia começar a ver mais ténis ou assim. Quando houve a célebre invasão de Alcochete, não é? No Sporting, por exemplo, Ferro Rodrigues foi dos primeiros a vir publicamente acusar Bruno de Carvalho. Não pode ficar impune quem deu passos decisivos para que esta situação gravíssima. Parece numa discoteca. Não, isto parece o Stranger Things, aquela série. Os dirigentes desportivos e aqueles que fazem do futebol português esta desgraça e, sobretudo, do meu clube, aqueles que fazem do Sporting Clube Portugal esta miséria em que estamos a viver. Mas onde é que ele estava com isto? Não. O sítio onde estava esta notícia é que tinha este som. Este som de fundo, mas portanto, ele queria acusar todos os que fazem do Sporting a miséria que é. Isto há uns anos podia ser qualquer pessoa. Agora não, já passou. Claramente esqueceu que era Presidente da Assembleia da República e não Presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting. Eu sei que era um cargo que se calhar era mais apetecível, mas não. Outro episódio que ficou famoso foi a altercação de Ferro Rodrigues com um famoso também comentador do Benfica e deputado, André Ventura. Na altura, Ferro Rodrigues repreendeu o líder do Chega, até aqui parece tudo normal, mas por usar demasiadas vezes a palavra vergonha, como se fosse um palavrão. Não faz sentido, tanta coisa vergonhosa que Ventura já disse no Parlamento e Ferro Rodrigues vai embirrar com um inocente substantivo. O Sr. Deputado utiliza a palavra vergonha e vergonhoso com demasiada facilidade, e o que ofende muitas vezes todo o Parlamento. E ofende-o a si também. A ti também. A ti também. Vamos continuar. Mas a tentativa de Ferro Rodrigues esbarrou num pedido de defesa da honra que aqueceu os ânimos. Defesa da honra? Defesa da honra, sim senhor. Então faz favor, diga lá o que tem a dizer. Penso eu que um deputado utilizasse expressões que entender legítimas, no contexto que entender legítimo, da liberdade de expressão que lhe é atribuída pela Não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade de expressão dos outros, que é aquilo que o senhor faz a maior parte das vezes que intervém. Este foi um episódio especialmente triste porque levou muitos portugueses normais e não os famosos portugueses de bem a verem-se obrigados a defender André Ventura, que era uma coisa que eu não desejava nada, e a sua liberdade de expressão, neste caso, mesmo que seja uma liberdade usada de modo muito repetitivo, é certo, para dizer vergonha, envergonhados, vergonhoso. Será que se Ventura dissesse opróbrio, ignomínia, infâmia... Foste procurar sinónimos. Pode dizer opróbrio outra vez. Opróbrio, não é nada fácil. Isso é quando vendes um carro à pessoa opróbrio. Trata opróbrio, normalmente há aquele cartaz, não é? Exato. É que foi uma imigração com uma palavra muito específica. Apareceu com o meu filho em casa quando ele canta pela 20ª vez a música do Frozen e eu lhe corto o pio sem nenhum respeito pelo facto de estarmos os dois no Estado de Direito democrático. E vamos continuar o debate. Tem a palavra a senhora deputada Joacir Catar Moreira. Faz favor, senhora deputada. Não tem a palavra, já terminou. Joacir Catar Moreira. Joacir. Está aqui a derradeira prova que Ferro Rodrigues não lê jornais nem vê notícias, não está a par da atualidade. Em 2021 não percebeu que estamos na 4ª vaga da pandemia, provavelmente potenciada pelos ajuntamentos futebolísticos que já tivemos, e convida todos os portugueses a juntarem-se novamente em Sevilha. Em 2019 Joacir era a figura do momento e Ferro Rodrigues achava que ela se chamava Joacir. Isto sim é, como diria a sua antecessora,
inconseguimento. O meu medo, eu formulá-lo-ia de modo abstrato, é o do inconseguimento. Ferro não tem medo nenhum e segue de inconseguimento em inconseguimento, não consegue ficar calado. Como no início da pandemia, em 2020, quando disse isto. Então nós íamos mascarados para o 25 de Abril. Era o que faltava. Mais claro. uma vez não viu Só as agora. notícias e pensou que quando se falava em usar máscara era para ir de Homem-Aranha ou de enfermeira marota. O que era de facto estranho Imagina. nas cerimónias do 25 de Abril. Com uma seringa. Olha, esse até era temático, realmente. Pois é. Isto resolvia-se tudo se Ferro Rodrigues ouvisse a Renascença, não é? Porque nós temos Claro. de meia hora noticiários. Portanto, por favor, senhor, informe-se. Claro que pouco tempo depois, Ferro Rodrigues começou a aparecer todos os dias em público mascarado. E isto é como acontecer, ele diz uma coisa e acaba a ter de fazer o seu contrário. É como aqueles homens armados em bons que dizem: e tal, eu em casa faço e acontece, lá em casa eu é que decido tudo. E decidem. Decidem acatar as ordens da mulher e lavar a louça quando ela manda e estarem caladinhos que ela não quer ser incomodada enquanto vê a novela. Bom, no caso do Euro também foi mais ou menos assim. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu ficar, Ferro Rodrigues decidiu não ir. Atendendo a que o Sr. Presidente da República entendeu não se deslocar a Sevilha, o Sr. Presidente da Assembleia da República confirmou que também não estará presente, já que ia a convite do Sr. Presidente da República. Ficou sem um amigo para ir. ficou pendurado. Quem é que vai? Claro. Quem é que vai? Pois Então é. já não vou. Ficou pendurado. Não, isto é como ser convidado para o grande casamento do ano, como acompanhante do nosso namorado, não é? Somos aquele mais um. Andarmos a gritar aos 7 ventos que vai ser uma grande festa e que já comprámos o vestido e na véspera o nosso namorado acaba connosco. E ele é que vai sozinho. Mas calma que entretanto... Com outra, com uma galdéria qualquer. Ou vai encontrar uma lá, que nos casamentos encontram-se muitas. Mas calma que entretanto tinha havido uma justificação para esta insistência absurda na migração temporária de portugueses para Sevilha. Os que puderem, em Sevilha, claro. E este sábado, por escrito, também. Que o número de portugueses em Sevilha seja elevado. Ferro Rodrigues justifica que não gostou de ver na Hungria 80% dos presentes contra a seleção portuguesa e lembra: Portugal não é Lisboa. Não foi sem querer. Nós sabemos, mas tanto quanto sabemos também, Ferro Rodrigues mora em Lisboa. A tal cidade cuja área metropolitana está encharcada de Covid outra Mas vez. foi o que eu pensei, mas não podemos sair, claro. Pois é, mais não se uma pode. prova de que o Ferro Rodrigues lá está. Não lê as notícias. Não vê notícias. Mas neste caso não era preciso, bastava falar com os vizinhos, eles diziam. Mas a justificação parece-me ótima, tenho de reconhecer. Inferioridade numérica de adeptos nas bancadas contra outras equipas europeias é inaceitável. Já a recordista de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes comparado com outros países da União Europeia não faz mal nenhum. Afinal, concordo com Ferro Rodrigues. Agora, de repente, toda esta corónica ficou sem sentido. Até porque se viu a diferença que fizeram os adeptos presentes ontem a Sevilha. Serviu-nos de muito, não é? Ganhámos e tudo. Bem, se calhar o problema foi não terem ido as pessoas certas. Será que para a próxima pode ser mais específico e nomear que portugueses ao certo devem acompanhar a seleção na próxima oportunidade? Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Srs. Presidentes do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Administrativo, Srs. Antigos Presidentes da República e senhoras, senhoras e senhores Ministros, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Presidente do Partido Social Democrata, Senhoras e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Presidentes dos Grupos Parlamentares, Senhora Procuradora-Geral da República. Eu acho que já percebemos. Não, espera que ainda está só a começar. Senhores Antigos Presidentes da Assembleia da Também é República e importante. Primeiro-Ministro, Senhores Conselheiros de Estado, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Não é fácil. Senhores Chefes de Estado-Maior dos 3 ramos Vamos das ter que Forças alugar Armadas, caminhonetes. Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Deputados ao Parlamento Europeu, Senhor Também. Núncio Apostólico, Decano do Corpo Diplomático. Ok. Epá, pronto, chega. Não, o do Chega também pode ir, sim, senhora. Desde que não diga que Fernando Santos é uma vergonha. Isso é que Senhora não. Provedora de Justiça, Senhores Representantes da República mas para as isto ainda regiões segue. autónomas dos Açores e da Madeira, Senhores Presidente e Vice-Presidente das Assembleias Legislativas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, Também. Senhor Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Também vai. Mas espera, não tires. É que ainda só falou da Madeira e dos Açores, faltam as ilhas da Armona, da Colatra e de Tavira. membros do Corpo Diplomático, mais autoridades civis e militares, Tudo. Senhor Cardeal Tudo no Patriarca de estádio. Lisboa, Senhores Conselheiros da Revolução, Senhor Presidente e membros da direção Ok. da Já Ana, chega, faz não alguma aguento coisa. mais. A sério, Olha, não atenção posso. que a convocatória de adeptos em dia a meio. Não posso acreditar. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Não tens. Mas atenção que para fazer esta parte Ferro Rodrigues tem muito jeito. É Pois pior tem, quando é muito bom, assim, muito bom. quando é mais freestyle é que lhe É corre mais mal. improvisado. Quando Sim. improvisa é corre Não tens pior. vergonha de te meter portanto, com a segunda figura da nação. Pois eu também não Não. sei.
Que fique bem claro que foi uma rubrica de Joana Marques. Com o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo. Então está combinado já a seguir Pedro Azevedo. Por acaso é uma coisa que eu estava a reparar ontem, que é as equipas que jogam connosco, os adeptos dos países, vão sempre disfarçados de qualquer coisa que tem a ver. Os trunfos. Os trunfos, sim. E batatas fritas. Vocês não repararam? Vi Batata um pacote. não vi uns trunfos e da outra vez com a França tínhamos visto um Obelix. O Obelix. E nós nada, nem um pastel de nata. Nós podíamos ir de guarda de seródio, não é? Era assim os desenhos Depois animados de um Galo Barcelos? Um Galo Barcelos. Um pastel de nata, um tipo assim disfarçado. Nada. E é por isso que perdemos, não é? Pode Neste ser por isso, por pode causa disso ser agora também. devia estar a ser estudado se há relação causa e efeito. Muito bom. Daqui a pouco, Inês Lopes Gonçalves, o que é que nos vens contar? Ora bem, vou falar de Legos. Legos! Pois é. Gostam de Legos? Não, ainda ontem pisei um e é uma Então, dor horrível. Não vão ter a Eu oportunidade também não, de não falar sobre adoro. isso daqui a pouco. Não, meu filho sim, mas. É possível. É tudo espalhado. É ótimo. Parecem ruínas. Os Queen na Renascença, It's a Hard Life. Bom dia, 20 para as 9. Bom, já todos sabemos que Portugal sai do Euro 2020. Mesmo assim, vamos aproveitar estes últimos dias porque até terminar o campeonato somos campeões. Verdade. E imagina que de repente vai que suspendem o campeonato por qualquer motivo Tá bem. e ficamos mais 4 anos. Isso era incrível. Bom, mas a verdade é que um golo da Bélgica acabou com o sonho dos portugueses de repetir a façanha. A seleção nacional está de regresso mais cedo do que o previsto, Anabela Sim, Góis. termina a participação no Euro 2020 sem cumprir o objetivo de revalidar o título de campeão europeu. Aliás, é a primeira vez que a equipa das Quinas não chega aos quartos de final. Connosco está agora um enviado especial da Renascença, Pedro Azevedo, ainda em Sevilha. Pedro, o que é que aconteceu à equipa portuguesa? Pedro! Bom dia, Pedro Bom dia. Azevedo, bem-vindo. Obrigado, bom dia. De facto, houve tanto azar que até acabou por ser um azar a fazer o golo da equipa da Bélgica. E eu acho que esta participação portuguesa terminou com honra, porque a equipa lutou e deu tudo, mas terminou sem glória e sem sorte. Fundamentalmente sem sorte. Faltou a Portugal aquela ponta de sorte de que são feitos os campeões. Até uma bola oposta, e aquela tivemos, sorte. Sim, aquela do Félix. Exatamente, à bola oposta do Rafael Guerreiro. 24 remates. A equipa belga fez apenas 6 e apenas um enquadrado. Tem 100% de eficácia. Isto também é falta de sorte. O Rui Patrício não faz uma única defesa em todo o jogo. E aquela sorte que houve em 2016, lembram-se, naquele jogo dos oitavos de final com a Croácia, o Quaresma marcou aos 117 nos quartos de Se é final. Quaresma, Joana com a Polónia. recorda, sim, de certeza. A Joana recorda-se de certeza. Sim. Nos quartos de final ganhámos por penaltis à Polónia. Na final, aquele momento de inspiração do Éder no prolongamento. Gastámos a Esses sorte momentos, toda aí, não é? esses momentos que são necessários aos campeões. Desta vez não. Repare-se que aqui com a França, o árbitro enganou-se e assinalou mal um penalti a favor da França no momento em que as equipas iam para o intervalo e Portugal estava à frente do marcador. E esse golo acabou por galvanizar a França. Com a Alemanha, mesmo a jogar mal, talvez a pior exibição da era Fernando Santos, o Renato Sanches acertou no poste da baliza dos alemães aos 78 minutos e poderia ter relançado a equipa portuguesa. Enfim, desta vez, de facto, não houve sorte, houve azar e acabou por ser um azar a fazer o golo que afastou a equipa portuguesa. Pedro, e agora quais são as consequências deste resultado, até a nível financeiro? O que é que Portugal deixa de ganhar? Em primeiro lugar, a consequência é desportiva, porque afeta o prestígio. O campeão da Europa sai muito cedo desta competição. É a pior presença de Portugal em campeonatos da Europa. Pela primeira vez, como disseste há pouco, e muito bem, a equipa não chega aos quartos de final. É verdade que só desde 2016 o campeonato passou a ter 24 equipas e, portanto, a ter oitavos de final, mas também é verdade que em nenhuma das outras 7 fases finais em que Portugal participou, a equipa deixou de estar pelo menos nos quartos de final. Para Fernando Santos, que tem contrato até 2024, nenhuma consequência, ele tem muito crédito, venceu o Europeu de 2016, venceu a Liga das Nações em 2019, o próximo objetivo é levar a equipa ao Mundial de 2022. Financeiramente, a Federação deixa de ganhar no imediato 3.250.000 euros, é o prémio dos quartos de final, e deixa de ganhar mais de 15 milhões, é o prémio se conseguisse chegar à final, mesmo que não ganhasse o troféu.
Em 2016 ganhou 25 milhões, desta vez leva para casa apenas, entre aspas, claro, leva para casa apenas 13 milhões de euros. E uma grande tristeza, não é? Porque não, Exatamente. não passamos à fase que não seguinte. tem preço, que não tem preço, Anabela. Fundamentalmente porque, repara bem, a Holanda ontem, por exemplo, também foi para casa. Mas não há neste campeonato da Europa, não há uma seleção com um futebol arrebatador. E eu acho que Portugal não é inferior a nenhuma das seleções que ficam na prova. E, portanto, foi pena, porque havia aqui essa chance de Portugal revalidar o título. Portanto, Pedro, tu aqui já o disseste, que Fernando Santos tem esse crédito, mas, portanto, o lugar do selecionador não está em risco, é isso? Não está em risco. Fernando Santos vai continuar firme no cargo, até porque, como eu disse também há momentos atrás, penso que este é o estado de espírito de todos os portugueses. Notou-se em campo que Fernando Santos arriscou tudo, fez tudo para inverter o resultado, a equipa também, neste jogo que nos afasta do Campeonato da Europa, e por isso, quando é assim, nada a apontar ao selecionador, que ainda por cima tem esse crédito de 2 títulos, os únicos 2 títulos que a seleção ganhou em toda a sua história. Pedro, parece-te que fica agora algum grande favorito em prova? Eu penso que estava no grupo de Portugal na primeira fase o novo campeão da Europa. Ou a Alemanha ou a França. Acho que uma destas 2 seleções, pelo histórico, pelo quadro de qualidade dos jogadores que dispõem, são, ou uma ou outra, as grandes favoritas a ganhar esta competição. Falava-se imenso da Itália também, não é? Como favorita. Vai ser o adversário da Bélgica, nos quartos de final. Olha, uma pergunta, e tu ficaste triste, tens que voltar antes, não é? Não sei se já fizeste a mala, Pedro, se regressas já. Hoje tratar, eu vou dizer, vocês sabem, eu vou dizer-vos também e aos nossos ouvintes que tinha tudo preparado para Portugal jogar na próxima sexta-feira. Então levaste-me uma grande mala. É verdade, com a é. Itália, íamos jogar com a Itália em Munique na próxima sexta-feira e a logística aqui na Renascença estava toda preparada para que todos saibam que também nós tínhamos essa enorme confiança. Pois. Estava tudo preparado para me deslocar já amanhã de manhã para a Alemanha e começar a fazer a cobertura à volta desses quartos de final frente à Itália. Uma vez que já não vai ser possível, a partir de agora vou tratar da logística para o regresso. Para voltar para Pedro, casa. pelo menos o que é que eu posso dizer-te para te animar? Olha, aqui está mais fresquinho do que em Sevilha. É isso, está mais, as temperaturas estão mais fresquinhas. Beijinhos, Pedro, e Deus boa obrigada, viagem. Pedro. Beijinhos, bom 15 trabalho. para as 9, Pedro Azevedo, desde que fomos, enfim, para o europeu, que está a acompanhar a seleção, que esteve aqui connosco e já não estamos no Euro. Vai ter que ser no Qatar. É tudo triste, é tudo triste. Coisa muito importante a dizer é que ainda há 12 minutos para quem quiser passar pelos leilões ainda do 3 por Todos. Ainda estão a valer alguns objetos espetacularmente valiosos. Nos leilões, os últimos minutos são os mais decisivos. Emocionantes, portanto, claro. Emocionantes, sim, Nunca sim. fui a um leilão, já Não, foram? então passa por lá. Tá bem, passa vou por lá. fazer. É que Vou terminam licitar. às 9. Eu uma vez passa fui a por... um da Christie's. E então? Não foste Comprei um nada. Não foi quadro. nada, não é Um nada. quadro de 15 milhões de euros. Tenho na sala. Estupidez, tem. Eu Que gosto grande muito desta mentira. música. A sério? Gosto. Uma vez Espera aí, vi- mas deixa-me dizer Não, a morada rr.sap.pt por causa dos leilões. Eu já Agora vos diz lá. conto. Eu uma vez fui a Então um vá. concerto deste senhor e já vos conto a experiência. Ok, então agora aqui está Michael Bublé. Ui! De Michael Bublé, bem, estou muito ansiosa em conhecer a tua história com Olha, a minha Michael história Bublé. não é bem com ele, mas estava de repente num concerto dele. São coisas que me Mas como de acontecem na repente? vida. Não sei, Ok. calhou e eram só mulheres. E o quê? Daniel que eu obriguei a ir, só havia mulheres. É assim uma coisa do Michael E o Bublé. Daniel que é casado contigo, E sim, o Daniel para quem não casado sabe. comigo. Exato. Na altura não era, mas depois caiu nesse erro. E achei muita graça porque o Michael Bublé estava em palco e anunciou que o seu guitarrista é português ou tinha origem portuguesa e todo o pavilhão Atlântico na altura irrompeu num aplauso e ele deixou passar algum tempo e depois diz: estou a gozar, eu faço isto em todo o lado. Ah, isso foi Achei muito bom. Acorde com a Ana, Inês, Filipa e Joana. Às 3 da manhã, este verão, são 4. Bom dia! Boa Olha, segunda-feira. Uma coisa que também já esteve ainda um bocadinho por todo lado, na Sim. Europa pelo menos, mas que está em Lisboa até setembro, é a exposição da Lego no Centro de Congressos. Fui ver ontem. Verdade. Verdade. Que é uma coisa que uma pessoa só vai ver se tem filhos. Não necessariamente. Ah, não está, pode. mas, olha, eu por acaso ia dizer que é um programa que eu aconselho bastante a quem tem pequenada, ou se forem, como eu, fãs de Lego. Aliás, eu tenho neste momento 2 obras a decorrer, estão um bocadinho atrasadas, como toda a boa Sim, obra deve claro. estar, não é? Que se Em preze. Portugal, sim. Mas estou a ficar uma beleza. Então, querem saber o quê? Não perguntaram, Eu mas quero eu vou-vos muito. contar. Então vá, conta. Uma é o grande salão do Castelo de Hogwarts, porque eu também depois acumulo de ser grande fã de Harry Mas Potter explica o que também. é isso. Ah, Harry Potter, exato. Ora bem, da saga Harry Potter. E a outra é um navio
do Ninjago, que é Ninjago, são Legos. sim. Não, por acaso é ninjas que Ninjago. toda a gente diz Ninjago, mas eu dizia Ninjago. Também eu, porque Sim. é assim que se lia, mas não. Ok. Pois, bom. Aprende-se muito neste programa. Eu não sei como é que funciona convosco, mas eu pelo menos preciso de estar constantemente a lembrar-me de que o Lego, que o brinquedo não é só meu, e resistir à tentação de continuar a montar as peças quando os meus filhos não estão. Se calhar tenho que comprar Legos só para mim, não é? Eventualmente sim, já sabemos do presente Mas bom, damos, sim. voltando à exposição, que está então em Lisboa e tem bastante tempo para visitar, está até setembro. Um dos pontos altos, quer dizer, se calhar faz mais sentido dizer um dos pontos longos, por exemplo, Sim. é sem dúvida um Titanic feito com 500 mil peças de Lego, é verdade. Tem uma zona, por exemplo, só dedicada à Guerra das Estrelas. Também tem um campo de Quidditch que os fãs de Harry Potter, como eu, sabem o que é uma espécie de futebol em vassouras que se joga em Hogwarts. Isto está a ficar muito geek, não é? Sim. Tem réplicas de estádios de futebol, tem uma aldeia dos estrunfos, a queda do Muro de Berlim, a chegada do Homem à Lua, uma pista com comboios que podemos acionar através de uns botões. E enfim, eu acho que é mesmo. Olha, vai fazer as delícias de todos. Dos graúdos, dos pequenos e dos graúdos. Miúdos e graúdos. É isso. Exatamente. E depois ficas também a saber alguns dados curiosos, como por exemplo, que a cada segundo são vendidos 7 conjuntos de Lego em todo o mundo. Por exemplo, ou seja, desde que eu comecei a falar disto, devem ter-se vendido perto de 900 conjuntos de Lego, o que é de facto impressionante. Porém, fiquei a pensar noutra coisa, que é a pegada ambiental dos Legos. Porquê que os Legos são? Sim. Plásticos, justamente. E nós hoje em dia falamos muito de reduzir o plástico, de levar os nossos sacos para o supermercado, usar garrafas que não sejam descartáveis, e depois se calhar não associamos imediatamente quando o caso são Legos. E só para terem ideia, um estudo recente diz que uma peça de Lego pode sobreviver mais de 1000 anos no oceano. E ainda na esperança de que aquilo fosse feito de um plástico menos agressivo, se é que isso existe, penso que sim, percebi que sim, de facto, os Legos são feitos de combustíveis fósseis, que são assim do pior que há. Portanto, polui muito. A Lego polui muito. No entanto, há Sim. esperança, porque ainda a semana passada a Lego assumiu o compromisso de em 2 anos já ter à venda peças feitas a partir de plástico de garrafas reciclado. Porém, qual é o problema? O quê? É que Há os sempre Legos, um porém contigo. Há sempre um sim, porém, diz. verdade. Só que os Legos são conhecidos por serem durarem muitos anos, de sobreviverem a gerações e gerações. E não é garantia, usando esse plástico reciclado, que isso continue a acontecer. Mas vamos então acreditar isto é ainda mais que é possível. grave e chato que os outros plásticos, porque assim os animais marinhos podem ter a chatice que nós temos em casa de pisar um Lego quando estão descalços. Ou então deitamos a coisa inteira e eles podem fazer qualquer peça, não é? Lá embaixo. Mas há uma coisa que é construir como este recife de corais artificial. O problema é, eu tenho um filho que adora fazer Legos com o pai. Eu estive casada com um grande amante de Legos, portanto convivi com muitas peças. O casamento a minha acabou, questão é porque ele era amante de Legos. Exato, era grande amante dele. E a verdade é que a dúvida que fica é, depois de se fazer a peça, o que é que se faz com ela? É como um puzzle. Vamos guardá-la para sempre. Há quem tenha divisões da casa só para isso, tipo museu. É verdade. Ora bem. Sim, tu Casas tens. grandes. A Inês Não Lopes tenho, Gonçalves tem. nem tenho casa para isso, tão loucas, não tenho nada disso. Estamos a 3 para as 9. Bom dia, somos às 3 da manhã. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira. Aproveito que é a última segunda-feira do mês de junho, ok? Portanto, aproveite bem. 9h15, bom dia. Ainda me estou a lembrar do grande momento do 3 por Todos. Estávamos nós no Rocio, à altura em que recebemos... Às 3 da manhã. E de uma para outra ela engravida e eu disse, e agora? E agora como é que é com a minha mãe? Vou largar a minha mãe? Não posso. Não dá, não faz sentido. Disseram, Pinha, isso que estás a dizer é que não faz sentido nenhum. E agora uma curiosidade gira. Já repararam que o Capinha nunca mostra o seu umbigo em público? Nunca tinha reparado. É que no momento do seu nascimento o obstetra esqueceu-se de cortar o cordão umbilical que unia Capinha à mãe. Resultado, Capinha ainda tem lá aquele coto pendurado. E só isso explica esta relação. Acorde com a Ana, Joana e Filipe. Às 3 da manhã. E com na a Renascença. Inês Lopes Gonçalves também, grande momento, o Capinha. 3 por Todos apareceu Sim. a mãe de Capinha. Aquele coto. E nós ficámos todas com vontade de ficar umbilicalmente ligadas a ela. Para Essa que sempre, é verdade. Luciana. E no dia seguinte, isto aconteceu numa manhã, e na manhã seguinte ela foi lá levar-nos pequeno almoço. Tão querida, sim. É. Tu engoliste todo o teu fel. Engoli, juntamente com pãezinhos de Deus. Bom, eu hoje quero falar-vos aqui da t-shirt que tenho oferecida. Quem viu extremamente desagradável em vídeo pode ter visto a t-shirt. Para quem não viu, eu vou descrever.
ver. Então como é que é? É Vou dizer. cinzenta. Isto tem nome estes É tecidos, mesclado, não é? é uma coisa, não é um cinzento assim todo por inteiro. Uniforme, não. Dá a ideia de que foi feita de muitas cimento. lavagens. Talvez, Sim, não sei. acho que isto tem um nome técnico. Podia estar aqui a empatar a dizer coisas mais sobre a t-shirt e Não, depois não ela ter digas. sido oferecida, não vou dizer. E foi, não, mas foi, é já vou mentira. explicar. E é aqui, importante. do lado esquerdo, tem uma inscrição a dizer estou careca de saber. Exatamente. E é o quê? Eu sei que não costumo ter aqui segmentos dedicados à moda, mas isto não é o que parece. Esta t-shirt foi-me enviada precisamente por uma amiga minha, chama-se Marta, e resolveu criar esta t-shirt para alertar as pessoas para a doença que ela descobriu ter o ano passado, que é cancro do ovário. Isto agora de repente parece uma coisa muito grave e séria, mas não é. Não se assustem, não é uma conversa pesada. Antes de mais dizer que 100% dos lucros desta t-shirt revertem para a MOG, que é o Movimento Oncológico Ginecológico. Ou seja, MOG. MOG, sim. podem ver na net, é uma associação que serve precisamente para ajudar mulheres, neste caso, que têm este problema. Mas aqui o que eu quero falar não é da doença. Eu queria destacar, é uma coisa que me espanta sempre e que até acho comovente, esta ideia da pessoa que é surpreendida por uma má notícia na sua vida, não é? E tem um destes sustos de saúde, seja qual for, conseguir concentrar-se não só na sua recuperação, mas tem ainda uma energia extra para ter ideias e para ajudar as outras pessoas. Verdade. E neste caso alertá-las. Eu imagino isto um bocadinho, eu imagino muitas vezes a vida em desenhos animados. É assim um bonequinho que cai num alçapão e depois das duas, uma tem duas hipóteses, ambas válidas, ou ficar lá até recuperar e vir para cima, ou vir logo para cima para alertar mais pessoas para que não caiam naquele mesmo alçapão. E é por isso que esta t-shirt tem como objetivo alertar toda a gente para os principais sintomas de um cancro do qual se fala ainda pouco, que é este do ovário, e que é muito silencioso, o que dificulta o diagnóstico. Portanto, eu aproveito aqui este pequeno tempo de antena também para dizer aos nossos ouvintes já agora quais são, mas que se forem hipocondríacos como eu, não fiquem já preocupados, achar que têm. Exato. É distensão abdominal, náuseas, dispneia, cansaço e falta de apetite. Portanto, estás bem, Inês, não tens de certeza. Ok. Porque ela tem muito apetite Foi uma também. pequena nota de humor parva, desculpem, foi para descontrair. Não. O apelo da Marta, a criadora desta t-shirt, com a frase estou careca de saber, é que ninguém adie consultas de rotina, que é a melhor maneira de se descobrirem estas coisas, que se façam de ano a ano, e por isso eu resolvi criar todo este momento com o único objetivo de perguntar à minha amiga Ana Galvão Já sabia. uma pergunta que já lhe faço há 2 anos, sabia. que é se já foi ao médico. Não fui. É uma vergonha. Não é uma fui. vergonha. Leva-me Esta mulher tu. É uma mulher da selva. Não passa olhem anos todos sem ir para ao olha, médico. toda a gente daqui da produção do programa olhou para mim. Não Tens que fui. ir. Leva-me. Olha, vai ser a minha missão. Este verão não vai acabar sem Tá eu bem. e a Joana Tem que ir. levarmos uma de cada lado ao médico. Olha, que eu já estou há 2 anos a dizer que vou fazer uma. Isso não podes fazer isso. E eu não posso. Não E podes. já agora fica E aqui tens o de dar o teu alerta exemplo. para mulheres como eu. É verdade, não façam o que eu faço. Por favor. Está bem? E quem eu prometo quiser que vou. Sim. ter uma t-shirt igual a esta, que é uma contribuição simbólica para esta associação, Eu vou roubar é a tua. passar em Verni Savage Club. É muito difícil Pois isso. É, mas como é que é? Então não podem procurar Verni? Não, mas se procurarem t-shirt, estou careca de saber, Tá MOG, chegam lá. É Chegam mais lá. fácil. Estou careca de saber. Ora bem, ou MOG, M-O-G. Vou-te marcar uma consulta agora. Está bem. Sim, sim. E Marca agora. vamos documentar tudo. Eu juro que vou. 9h22 são os Maroon 5, já agora que o ouvimos aqui na Renascença. Bom, é segunda-feira, uma ótima segunda-feira, e por isso temos também aqui o comentário do Henrique Monteiro. Olá, Henrique, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. E, Anabela, hoje é incontornável falarmos com o Henrique sobre as restrições ao Reino Unido. Sim, desde a meia-noite, quem entra em Portugal de continental, proveniente do Reino Unido, tem de cumprir quarentena de 14 dias, a menos que tenha vacinação completa. O despacho do Governo foi publicado na última noite. Henrique, isto não é um bocadinho confuso? Ainda há pouco tempo reivindicávamos o direito de entrarmos na lista verde para o Reino Unido, queríamos um corredor entre os dois países e agora, de repente, quem vem do Reino Unido fica 14 dias. Isto percebe-se? Anabela, não me parece um bocadinho confuso, parece-me muito confuso, enormemente confuso. E além do mais, parece-me uma atitude assim um bocado a tirar para o mesquinho, para a retaliação, porque, vejamos, as pessoas no Reino Unido, a maioria das pessoas já está vacinada, portanto estão dispensadas da quarentena, em princípio, portanto só aqueles que não têm as 2 doses da vacina, quase todas as vacinas no Reino Unido são AstraZeneca, portanto têm 2 doses, só aquelas que não têm a segunda dose é que ainda se põe essa questão. Por outro lado, de facto, Portugal ficou escandalizado por o Reino Unido nos ter colocado na lista vermelha. A lista vermelha, âmbar. Sim, a lista de alerta, não sei o quê. Exato. O que é que isso significa? É que quando eles voltam de Portugal têm que fazer quarentena.
Ora, não há melhor para incentivar um britânico a vir a Portugal do que dizer, tu chegas a Portugal, fazes uma quarentena, depois voltas para Portugal, fazes uma quarentena e nisso gastas as suas férias, que é ótimo. E tinha que ter muitas férias, porque isso dava 28 dias, não é? Sim, até porque as quarentenas agora têm só 14 dias, porque quando começaram tinham 40 e por isso é que se chamava quarentena. Era nos barcos, mas isso é outra história. E o Primeiro-Ministro, na quinta-feira, até admitia esta possibilidade, mas dizia que seguiria as decisões que fossem tomadas pela União Europeia. E se a União Europeia decidisse isto em relação aos países terceiros, Portugal seguiria essa indicação. E afinal... Não foi o caso. E além disso, há outra questão. Nós exigimos quarentena a diversos países, entre os quais a África do Sul, a Índia, o Brasil, o Nepal e agora o Reino Unido. Mas porquê? Baseamos-nos em dados objetivos, que é o número de infectados por 100 mil habitantes, ou por milhão, ou como se queira. Agora, há uma série de países que nem sequer estatísticas têm, em que a gente não faz absolutamente nada. Por exemplo, no Uganda, a gente sabe lá quantas pessoas há. Na Guiné-Bissau, a gente sabe lá quantas pessoas há. Mesmo em Angola, em Moçambique e noutros países mais evoluídos, na Tanzânia, no Quénia, a gente não faz a menor ideia, quer dizer, e depois países da América Latina onde também não se faz a menor ideia. Portanto, esta ideia e esta questão de se exigir uma quarentena devia, ou seria para todos os países que viessem de sítios não determinados, salvo aqueles em que a gente tem uma confiança absoluta em que os números estão devidamente organizados, ou depois também não se percebe porque é que o Brasil, a Índia, o Nepal, de facto tem muita gente. Tem mais de 500 casos por 100 mil habitantes. Em África do Sul, é verdade, mas em Moçambique quantos tem? Pois não se sabe. Angola, e o facto de termos regras diferentes para a Madeira, a partir de quarta-feira a Madeira entra naquela tal lista verde, não é? Sim, mas aquilo é uma região autónoma, portanto não somos nós que temos regras diferentes para a Madeira, é a Madeira que tem regras diferentes pelos próprios. Eu penso que a Direção-Geral de Saúde Nacional concordou e por aí acho que fez bem, até porque uma das coisas que o António Costa foi explicar à senhora Merkel era que aquilo do Porto não tinha nada a ver porque em Lisboa é que estava mal. Ela percebeu aquilo tudo muito bem e no dia seguinte a Alemanha pôs-nos também na lista vermelha. A partir de amanhã, não é? Exatamente. O que parece que ela percebeu bem que Portugal tinha muitas regiões diferentes. Quer dizer, não se vai explicar a um alemão que com 2 cidades a 300 km fazem um mundo de diferença, porque nós somos um país relativamente pequeno. Na Europa somos médio, mas no mundo somos muito pequenino, não é? Vais ter de aprender a falar alemão para explicar isso. Henrique Monteiro. Beijinhos. Aprenderei. Obrigada. Beijinhos. Segundas e sextas connosco sempre aqui nas 3 da manhã. E agora, Michael Jackson, Beat It, para ouvir aqui na Renascença. Bom dia. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Entretanto, neste estúdio, Inês Lopes Gonçalves marca a minha consulta. Muito obrigada por isso. Já para está ir a ao acontecer. médico, eu juro que vou. Vocês marcam-me e eu não falto. O problema é A Inês marcar. já está ali a arranjar o telefone da clínica. Ok, muito obrigada, Inês. Vais primeiro ao psiquiatra. Já a seguir, cada uma de nós vai trazer a notícia que mais a marcou durante o fim de semana. Portanto, vamos fazer aqui uma recolha de notícias. Marcou muito. Impressionou-te muito. Repara, o trocadilho. Já vamos perceber o porquê. Só agora é que isto pega-se. Don't Leave Me This Way são os Commoners para ouvir na Renascença. Bom dia. Grande música, gosto muito disto. Don't Leave Me This Way, Commoners para ouvir na Renascença. Bom dia. Estamos agora a 20 minutos para as 10, uma ótima segunda-feira. Bem, uma das notícias que mais marcou neste fim de semana teve a ver com o facto de me poder ter acontecido a mim. E por acaso já falámos disto aqui esta manhã, mas para quem não ouviu, aconteceu uma coisa incrível que parece retirada de um filme em que um cidadão inglês estava tranquilamente à espera de um autocarro, como qualquer um de nós podia estar numa paragem e de repente encontra um dossiê de documentos. E é genial, não é que o cidadão abre a pasta. Não eram radiografias. Não, era radiografia de um país. Ele encontra documentos secretos do Ministério de Defesa britânicos
que levanta uma série de questões, não é? A principal, eu pensava que a Inglaterra estava muito mais avançada, eu não sabia que havia dossiê em papel, eu pensava que era tudo digital, vocês não. Lá está. Não, Em isso papel, revela duas coisas, que não só eles ainda usam papel, como as pessoas que transportam esses papéis andam de autocarro. Exato, é isso mesmo. Descobrimos duas coisas. Mas nestes documentos descobrem-se coisas importantíssimas e hiper secretas, como tensões entre a Rússia e a Inglaterra. E eu pensei, o que é que aconteceu a este senhor para deixar lá a pasta? Se calhar foi isso que aconteceu ao Fernando Medina. Oh, Ana, perdeu um dossiê no elétrico. Sim. O que é que te acontece quando tu deixas as coisas por Lá todo tá, lado? lá Sendo tá. que eu também deixo, não estou a apontar o dedo. Felizmente atenção. o nosso trabalho não é de responsabilidade. Não, mas ele estava no autocarro, aparece a esposa com sacos das compras e ela Por exemplo, pede ajuda-me a carregar claro. e o senhor deixa lá o dossiê. Mas pronto, aconteceu em Inglaterra e isto é uma história verdadeira. E podia ter sido contigo ou podia comigo, ter sido por comigo. exemplo. É verdade, Inês. Ora bem. Olha, documentos, eu acho que é aquilo que faltou na notícia que este fim de semana também me ficou na retina e que tem a Isso é ver, chato. tem a ver com Está lá ainda, está um roubo, basicamente é um plágio, é Sim. um roubo mesmo, acho que não há outra palavra para dizer isto, de uma marca chinesa chamada Shine, ou Shane, não sei Não é como China, dizer. não, é Shein. Shein. Não é? Ok. S-H-E-I-N. Era mesmo de China. É o Shein. É sim. S-H-E-I-N, Sim. portanto Shein, não sei. O que aconteceu com esta marca chinesa é que plagiou descaradamente a ilustração de uma artista portuguesa que eu por acaso já conheci e que gosto bastante, que é a Lara Luís. Usou uma ilustração dela que é um gato muito engraçado que diz apenas, tem um gato a descansar e diz: tu trabalhas e eu apenas olho e julgo-te, que é o que fazem os gatos, como Sim. sabemos. E basicamente o que aconteceu foi que esta empresa então usou esta ilustração indevidamente, sem pedir autorização a ninguém, muito menos à autora, e estampou-a numa t-shirt que está a vender. E é um gigante comparado com não é? A pequenita, uma pequena, Lara a pequena Luís, sim. ilustradora que Sim. está a recorrer às redes sociais para manifestar o seu desagrado, e é o que ela diz: não posso fazer nada, só posso fazer barulho. Claro. E acho que bastante barulho foi feito. Devolve-nos o dinheiro, China. É isso mesmo. Pronto, 18 para as 10, já a seguir, também uma das grandes notícias do fim de semana. Marcou-me muito. E tem a ver com uma telenovela portuguesa. Sim, sim. É Fiquei isso? toda Esta paixão. Arrepiada? Ia dizer impressa, mas não faz sentido nenhum. Imprimida. Fiquei imprimida com a notícia. Ok. É já a seguir agora Bruno Mars para ouvir por cá uma ótima segunda-feira. Esta chama-se Lock It Out of Heaven. Cá está. Bruno Mars na Renascença. Bom dia e boa segunda-feira. Boa semana. Então há uma novela em destaque, é uma novela que se pode ver na SIC. E já agora, Joana, antes de falares, para as pessoas se situarem, vamos lá ouvir a música mais conhecida do genérico. Vamos lá. Já está. Então o que é que se passou? Até fiquei aqui embargada. A novela Amor, Amor tem sido um grande sucesso de audiências, mas isso também pode ser mau, porque de repente, com muita gente a ver, há muita gente a topar as gafes. Então o que é que aconteceu? Maria João Bastos, neste caso a sua personagem, estava Sim. muito mal. Há sempre estas cenas do hospital em que estou muito mal, muito mal. E estava ligada às máquinas. E de repente há alguém, Eu estou a fazer com a sonorização certeza do momento. o vilão, que quis ir lá desligar-lhe a máquina, não é? A máquina que estava a agarrar Vanessa, que é a personagem, à vida. É a máquina de suporte de vida. É Sim, isso? sim. Porém, a máquina de suporte de vida era, na verdade, uma impressora. E mais concretamente, HP DeskJet F3080. Então, mas espera aí, explica. Na cena vê-se o senhor a carregar no botão e a Vês desligar uma aquilo, é impressora isso? assim ao alto, portanto, Sim. há aquelas impressoras mais assim sobre o baixinho. É mais não vertical esta. É uma torrezinha assim ao alto. Só que tem aqueles botões de power, de on-off Exato, e de imprimir, como deve ter aquele da cartucheira e aquelas coisas todas. E portanto as pessoas começaram, tornou-se viral na internet, toda a gente a gozar muito com isto, porque de facto a produção da novela usou uma impressora, era o que estava ali à mão, como máquina de suporte de vida. Nesta mesma novela já tinha havido uma outra polémica há uns meses, quando Rogério Samora e Almeno Gonçalves participam numa cena em que um tenta matar o outro, sendo que o outro está entubado no hospital, mais uma vez. Isto é muito clínica esta novela, com uma almofada. Ora, se ele está entubado, ele está a respirar na mesma, mesmo que lhe ponham uma almofada na cara. Mas tu não adoras. Mas essa era mais difícil de topar para mim do que a da impressora. Eu gosto de imaginar a reunião que antecedeu a gravação dessa cena, que é... Eles faz com uma impressora, ninguém vai notar. Põe uma impressora, ninguém vai reparar. Achas, as pessoas vão reparar, as pessoas não são parvas. Não, põe uma impressora, ninguém vai reparar. Não, mas é bom, porque por acaso eu acho isto muito útil. É uma máquina de suporte de vida, portanto, mantém-nos vivos Sim. e ao mesmo tempo pode imprimir documentação que seja necessária. Sim, antes do momento acontecer. Eu já vi ótima paródia feita na internet. A dizer. Não é a dizer, é a fazer. Portanto, ao momento em que o médico ou a pessoa, não sei bem quem é, tenta matar a personagem da Maria João Bastos, carrega no botão e de repente puseram talões a sair da boca da Maria João Bastos. Mas olha que uma vez na escola eu precisava de apresentar um trabalho e eu não tinha tinta na impressora e foi uma questão de vida ou morte. Portanto, cá está.
Pode ter sido Tcharam, também. faltou agora aqui a bateria. É verdade, é uma notícia que eu tenho para vocês. É uma vontade de ir, que nós temos também, né? Mas Vamos amanhã embora. voltamos. Amanhã temos voltamos vontade sim. de regressar. E antes de ir embora, o André Peralta, que é espetacular, deixou-nos aqui um resumo daquilo que aconteceu hoje. Hoje foi assim. No sábado fui jantar fora. Estávamos nós a jantar com a mesa mais próxima a 2 metros, lá está. Quando de repente uma das pessoas da mesa do lado ri-se assim, eu vou tentar. Peraí, não te podes rir, eu vou tentar imitar. De repente estou a jantar, ouve-se não é? assim, Estou a jantar. estás a jantar e de repente ouves isto. Peço desculpa que foi muito alto para as pessoas que estão agora ligadas ao rádio. Os empregados riam também. Nós todos trocávamos olhares. Aquela mulher alegrou aquela sala inteira de jantar. não foi constrangedor. Foi espetacular, lá está. E foi uma surpresa porque ela é cantora de ópera, canta no São Carlos. Queria deixar aqui uma homenagem com uma pessoa com o melhor riso de sempre. É assim que se riem superanos. Claro. Bem, estou muito ansiosa em conhecer a tua história Olha, com a o minha Michael história, Bublé. eu estava de repente num concerto dele, são coisas que me Mas como de acontecem na repente? vida. Não sei, Ok. calhou e eram só mulheres e o quê? Daniel. O Daniel que eu obriguei a ir. só E o ver. Daniel que é casado contigo. E Sim, o Daniel para quem não casado sabe. comigo, certo? Na altura não era, mas depois que eu nesse erro. E achei muita graça porque o Michael Bublé estava em palco e anunciou que o seu guitarrista é português ou tinha origem portuguesa e todo o pavilhão atlântico na altura irrompeu num aplauso. Ele deixou passar algum tempo e depois diz: estou a gozar, eu faço isto em todo o lado. Isso é muito bom. O deputado utiliza a palavra vergonha e vergonhoso com demasiada facilidade, o que ofende muitas vezes todo o Parlamento. Será que se Ventura dissesse opróbrio, ignomínia, infâmia? Foste procurar sinónimos. Podes dizer Claro. opróbrio outra vez? Opróbrio, não é nada Isso fácil. é quando vendes um carro à pessoa opróbrio. Quando vendes opróbrio. Trata opróbrio, normalmente há aquele cartaz, não é? Exato. É que foi uma indignação com uma palavra muito específica. Apareceu com o meu filho em casa quando ele canta pela 20ª vez a música do Frozen e eu lhe corto o pio sem nenhum respeito pelo facto de estarmos os dois no Estado de Direito Democrático. Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Adeus, até amanhã. Até amanhã. Cá Até estamos amanhã. consigo até às 7. Beijinhos. Até lá. Adeus. Paulino Coelho já a seguir consigo aqui na Renascença. Uma ótima segunda-feira.